Olá, este é o Visão Parlamentar. E eu convido você a conhecer o que pensam e o que fazem os deputados estaduais de Minas Gerais. Neste programa, eu converso com o deputado Cristiano Silveira, do PT. O nosso assunto é a situação das pesquisas científicas em Minas diante de cortes em bolsas da FAPEMIG. Acompanhe. De acordo com a Constituição Mineira, o governo tem de destinar anualmente 1% da receita corrente do Estado à FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado. Hoje o valor seria de 300 milhões de reais. O repasse pode ser feito em 12 parcelas. Desde 2016, na gestão de Fernando Pimentel, o Executivo não tem cumprido regularmente a norma. Agora, o governo Zema indicou que asseguraria apenas 20% do valor determinado pela Constituição, cerca de 60 milhões de reais. Na Assembleia, deputados se mobilizam para garantir a integralidade do recurso. O deputado Cristiano Silveira sugere a inclusão de um dispositivo na Constituição que torna crime de responsabilidade a retenção ou restrição dos recursos devidos. Deputado Cristiano, bem-vindo ao Visão Parlamentar. Obrigado, prazer. Deputado, quais são os reflexos já verificados em audiências públicas aqui na Casa desses cortes que foram anunciados em bolsas de iniciação científica? Bom, a gente tem dois, mais objetivos. O primeiro impacto é da continuidade das pesquisas que estão em curso, dos projetos que estão sendo desenvolvidos pelas instituições de educação e ensino superior. E o outro lado é o impacto social. Essa bolsa que é paga aos estudantes, nós estamos falando de uma bolsa do valor tão pequeno, ela tem sido fundamental pela permanência de muitos alunos no ambiente do ensino e no processo do aprendizado. Então, com o fim da bolsa, você começa a ter o risco da presença dos alunos que pode, consequentemente, culminar talvez numa evasão. E do outro lado também, essa questão da retenção do recurso importante para o desenvolvimento das pesquisas das instituições, sejam elas públicas do Estado ou federais. Há pesquisas específicas que podem ser afetadas? Foi indicado isso, de áreas temáticas? Na verdade, como o corte ele é geral, eu penso que todas as áreas acabam sendo afetadas. Você não tem ali um setor específico que você pode afirmar que esse é mais afetado ou não. Como o corte ele é no orçamento e não por área, ele acaba sendo muito linear, afeta de maneira geral. O senhor falou que o valor é baixo. O que seria o valor médio dessas bolsas? Hoje a FAPEMIG paga para os alunos da iniciação científica em torno de R$400 de bolsa. Volto a dizer, pode parecer um valor pequeno, mas para quem precisa desse recurso, inclusive para se manter no ambiente... Eu estudei numa universidade federal, lá de São João do Rei, o FSJ, e não era poucas as vezes que nós tínhamos um aumento expressivo da evasão por causa das condições de permanência. Muitos alunos, inclusive, vão para outras cidades para poder estudar. Esse dinheiro ajuda a compor as condições de permanência e fixação do aluno. E eu falo, são dois problemas. Um é social. Esse é social, econômico-social. O outro é do desenvolvimento da pesquisa. O que é importante entender é que Minas Gerais precisa investir mais nas pesquisas, na ciência e na tecnologia. O nosso estado, qual que é o nosso perfil econômico? A commodity. É o minério, é o gado, é o leite, a carne, enfim, nós estamos muito alicerçados na commodity. Minas abandonou a industrialização ainda na década de 70. Como que a gente faz para trazer o Estado de novo para o século XXI? As grandes empresas, principais empresas hoje no mundo, que despontam no cenário, inclusive econômico, elas estão ligadas diretamente à produção científica e tecnológica. Então a Minas não pode abrir mão dessa prerrogativa, Senão nunca vai deixar de ser um Estado. Não estou falando que a gente tem que fazer a escolha de Sofia, Queremos ser um Estado primário ou queremos ser da ciência e da tecnologia. Você pode combinar muito bem as duas coisas. E se complementam, Você pode melhorar, inclusive, as pesquisas nessas áreas onde nós somos fortes, que é nos setores de produção. Vou te dar um exemplo que não é relacionado diretamente à questão da bolsa da FAPEMIG, mas que mostra como que você pode fazer a relação do desenvolvimento econômico com investimento na produção tecnológica e científica. Em Araçuaí nós temos o Instituto Federal, o campus do norte de Minas. Araçuaí, todo mundo sabe que tem uma reserva importante, expressiva de lítio. O lítio hoje é fundamental para a produção de baterias, inclusive de celulares que a gente usa. As baterias de celulares são todas à base de lítio. A parceria do Estado, através da CODEMIG, com o Instituto Federal em Araçuaí, está construindo um novo prédio que vai abrigar laboratórios
para poder aprofundar nessas pesquisas e futuramente em oficinas para a instituição de baterias no próprio Vale de Jequitinhonha. Então nós estamos falando de algo que muda completamente a vida da sociedade. Uma região pobre, como é o Vale de Jequitinhonha, poderá ter um empreendimento altamente tecnológico a partir de recurso natural que nós temos, mas também do aporte financeiro que o Estado, à época, o governador Pimentel, fez para poder fazer o desenvolvimento da pesquisa ali na área. O governo Zema alega haver a necessidade dessa contenção de gastos em função da severa crise fiscal. O senhor já explicou um pouco por que o senhor acha que o investimento em pesquisas deve ser preservado desse corte. É uma visão estratégica para médio e longo prazo? Não se pode pensar só no curto prazo? Sem dúvida alguma. Às vezes uma pesquisa que você inicia agora, ela vai ter reflexo, né? Vai ter a sua maturação com algum período, até mesmo que o processo científico ele é pautado por uma série de critérios, né? Desde da aplicação do conhecimento, dos testes, tem todo um protocolo, dependendo do nível de complexidade das pesquisas, você tem todo o escopo ético, bioético a ser observado, então não é algo simples, quanto mais complexo, mais você tem um tempo para a maturação do projeto. Isso, então, essa interrupção, ela impacta. E sem dizer também que no ponto de vista econômico, segundo a UFMG, tem uma perda aí que nós estamos falando algo em torno de pouco mais de 15 milhões, só o FMG, que para cada R$1 investido na ciência, que o Estado, que é feita a patente no Estado, você tem uma taxa de retorno de em torno de R$30. Então, eu falo assim, todo esforço fiscal de governo, mediante crise, ele é louvável. Não é isso? Se o dinheiro está curto, você tem que saber o que é prioritário. Agora, eu sou contra fazer economia porca. O que é economia porca? Você acha que você está fazendo economia, mas na verdade você está tirando recurso que ajuda na cadeia produtiva e na própria arrecadação e que tira do Estado a condição de competitividade em várias áreas, como nós estamos citando. O mesmo vale, hoje a gente estava debatendo na Comissão de Educação, a questão da escola em tempo integral, tem a ver, toda a educação, investimento no ensino, pesquisa e educação, então você não tem pesquisa e ciência se você não tiver uma boa formação nos anos iniciais. O governo propõe o quê? Vamos cortar também a escola em tempo integral. Isso tem impacto, né? Eu acho que pelo contrário, mais para frente, sabe que nós temos que discutir em Minas? Bolsas também para alunos do ensino médio. Por que mais na frente não podemos? Talvez agora não seja o melhor momento, vamos garantir de quem está lá e já tem o projeto, está no ensino superior, mas eu acho que no futuro nós vamos ter que trabalhar os alunos do ensino médio a partir de um novo modelo do ensino médio que leve em consideração as aptidões e para que esses alunos possam, inclusive, receber recursos para aprofundar as pesquisas combinado com esse modelo de escola em tempo integral. Ainda em relação à questão das pesquisas, deputado, houve uma afirmação no final do mês do secretário de Planejamento, Otto Levi Reis, em um vídeo na internet, de que praticamente metade das 5 mil bolsas afetadas pelos cortes estariam sendo instrumentalizadas politicamente pelo PT, destinadas a apoiadores do partido. O deputado Cleitinho Azevedo, aqui da casa do PPS, chegou a protocolar, inclusive, uma representação no Ministério Público de Minas Gerais, solicitando investigações sobre esse caso. Como é que o PT recebeu essas afirmações do secretário de Planejamento? Na verdade, é responsável, né? O secretário ele precisa ter um dado concreto que lhe permita fazer esse tipo de afirmação. É a mesma história do governo federal com o tal do Escola Sem Partido. Acha que todos os professores fazem doutrinação de aluno, que as universidades saem para doutrinação de aluno. O governo, o governo federal, e parece que esse governo quer copiar, quer enfrentar aquilo que talvez seja mais caro para a sociedade, que é o livre pensar. As academias são espaços do livre pensar, do exercício pleno, do desenvolvimento da consciência crítica, da liberdade de expressão. E isso se tornou um grande adversário dos governos, são totalitários, né? O governo tem postura autoritária, não gosta que o estudante e os professores possam pensar e refletir. A fala do próprio presidente Jair Bolsonaro na posse do novo ministro fala: o menino não tem que entender de política. Como assim não tem que entender de política? Boa parte dos desmandos e das tragédias que a gente vive por causa dos políticos vem da nossa ignorância política. Quanto mais a gente souber, menos a gente erra na hora de fazer as escolhas. Então, pelo contrário. Agora, especificamente sobre a questão do partido, eu acho que é uma grande bobagem. Pode ser que alguém questione o seguinte: a forte presença de um pensamento de esquerda nas academias, mas eu não tenho culpa se o povo da esquerda estuda mais e pensa mais. Aí não é um problema ideológico, é um problema de escolha. Talvez pelo fato de estudar e pensar mais, faça as opções pelo modelo mais progressista, né? Deputado Cristiano, a Assembleia promoveu uma audiência, né, para discutir esse corte nas pesquisas científicas em Minas e nela o senhor apresentou a sugestão de uma mudança na Constituição para obrigar o repasse
integral. Qual que é a ideia dessa PEC em síntese e em que PEC ela está, quantas assinaturas o senhor já recolheu? Bom, a proposta da PEC é que a gente garanta, já está na Constituição, os percentuais mínimos de investimento para a ciência, a tecnologia, no caso a FAPEMIG 1%, o ENG e o Unimontes 2%, que são as universidades do Estado. A Constituição garante esse repasse, assim como ela garante o repasse para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, para a Defensoria Pública. Só que no caso desses órgãos que eu citei, você tem lá um artigo que diz que fica proibido, fica vedado a retenção dos recursos que estão garantidos em lei na Constituição. E isso não aparece na questão da ciência e da tecnologia da FAPEMIG e da UENG, da Unimontes. Nós estamos reproduzindo o mesmo artigo que a Constituição tem para fins dos repasses dos outros órgãos, que fique também explícito no texto da Constituição. Fica vedada a retenção dos recursos garantidos nos percentuais definidos por essa Constituição, com pena de responsabilidade do gestor. Então, eu acho que isso dá robustez e nos dá mais mecanismo para que o governo cobre e não retire os recursos que ali estão alocados. É importante a gente falar aqui também sobre o problema de receita e despesa. A justificativa sempre é para poder fazer economia, por causa da crise, tem que cortar a despesa. Aí volto a dizer, educação nunca deve ser tratado como despesa. Educação, saúde, segurança e serviços essenciais não pode ser tratado como despesa. Tem outros lugares para cortar. Se é um problema de fluxo de caixa, eu acho que o governo poderia considerar a minha sugestão na audiência pública que eu fiz sobre a reforma administrativa, cortando os cargos comissionados da Secretaria de Fazenda. Fazenda tem os cargos mais altos do Estado, os maiores salários, e a matéria do jornal O Tempo traz também que nós vimos, que vai ter, com os cargos que o governo publicou, pessoas receberão 30, 40 até 50 mil reais. Você observa o teto constitucional, mas vai receber salários altíssimos. Me parece, se eu não estiver enganado, que nós estamos falando da despesa do entorno de 50 a 58 milhões de reais por mês. Então, se é para cortar a despesa, o sacrifício tem que ser de todo mundo. O sacrifício não pode ser só de 5 mil alunos que recebem, em média, R$400 para poder fazer ciência e pesquisa. Como que está a coleta de assinaturas? Coleta de assinatura, a gente precisa aí de 26 assinaturas ao mínimo, que a Constituição prevê para que uma proposta de emenda seja apresentada. Nós conseguimos esse número, eu até cheguei a protocolar o projeto, mas eu acho que é importante os deputados que são sensíveis a essa causa, que estarão conosco nessa luta, também subscrevam, porque a autoria fica uma autoria coletiva de todos os deputados que subscreverem. Até a data de hoje que nós estamos conversando, nós estamos com 49 assinaturas. A minha ideia é colher assinaturas ao resto ao longo da semana e aí protocolar com um número maior de adesão. Aí depois é um trabalho, pedir o presidente para constituir a comissão especial para analisar e dar o parecer com relação à proposta e depois a gente fazer um trabalho para que isso vá a plenário para poder ser votado. Essa é uma ação, só para explicar, essa é uma ação que ela não tem um efeito de curto prazo. Curto prazo é o quê? A gente fazer uma pressão política, sensibilização do governo, mostrando que a medida que ele tomou não é a melhor, mais adequada, não resolve o problema financeiro do Estado, só agrava a questão social de Minas Gerais. Esse é um ponto. Aí audiência pública, frente parlamentar, as intervenções em plenário, articulação, conversa com o governo. O outro lado é uma ação mais legislativa. Essa ação ela vai nos garantir mais segurança a partir do momento que for aprovada e também a longo prazo, dependendo do governo que vier. O senhor sentiu alguma resistência de deputados em assinar essa medida, considerando, por exemplo, que ela não foi proposta na época do governo Pimentel, onde também o repasse não era feito integralmente? É importante lembrar que no governo Pimentel foram repassados mais de 200 milhões de reais para os recursos da FAPEMIG. A contingência ela fica mais grave agora com esse governo, né? É um governo que está destruturando as MGS, um governo que tirou os vigilantes das escolas, o governo que agora acaba com a escola em tempo integral, quer dizer, atendia 111 mil alunos, vai atender 30 mil alunos, então vai ter muito professor que estava aguardando a designação para trabalhar que vai ficar fora, ataca essa questão agora das bolsas, então isso cria agrava a crise social que nós já vivemos por causa do desemprego, um monte de problema. Eu acho o seguinte, eu sempre fiz o debate da questão da estrutura da UENG, da Unimontes, até criei a Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Federais, do Ensino Público Federal, na legislatura passada. Agora, os deputados sempre foram críticos também, ao como o governador Pimentel tenha tratado, poderiam ter proposto lá atrás, né?
pela gravidade do momento e as ações que o governo atual tem anunciado, eu acho que vai exigir da gente uma postura mais firme e mais concreta para garantir esse repasse. Também na audiência pública aqui na Assembleia surgiram outras ideias, a criação de uma frente parlamentar em defesa das pesquisas, que foi levantada pelo deputado professor Cleiton, e também de um fundo social do minério para a educação, aí envolvendo também uma parceria com a iniciativa privada. Como é que o senhor vê essas alternativas? São coisas que também podem ser trabalhadas, sobretudo essa parceria com a iniciativa privada? Eu acho que é o seguinte, a própria discussão da autonomia universitária prevê que você pode estabelecer alguma parceria, algum acordo no sentido da pesquisa. O cuidado que tem que se ter é que para que a estrutura pública não seja utilizada para o desenvolvimento de qualquer tecnologia que lá na frente vai ter um detentor de patente privado. Ou seja, aí você vai ter, você inverte a lógica, né? É o conhecimento público, a estrutura pública que vai atuar em função do mercado. Quem escolhe a banda, quem paga a banda escolhe a música. Então o cara vai dizer qual que é a linha da pesquisa que ele quer financiar a partir do seu interesse de mercado. E não sou contra, mas eu acho que você só tem que observar um pouco esses parâmetros para você ter uma regulação. A outra forma é você ter, dentro das taxações, das tributações, sem aumentar encargo, mas daquilo que você já tem previsto, garantir que, por exemplo, que da questão das taxações da produção minerária, você pode ter um fundo para o desenvolvimento social da ciência e da tecnologia. Eu acho que é válido. Agora, de maneira geral de receita, eu falei que o governo tem que ter um esforço para fazer os cortes dos altos salários e cargos, dos altos cargos comissionados dentro da estrutura do Estado. O governo precisa ter uma política de revisão de incentivo fiscal. Será que tem setor que está há 20 anos recebendo incentivo fiscal, que lá atrás poderia ter uma razão, talvez para hoje não está atualizado? O governo fazer um dimensionamento do patrimônio imóveis que às vezes não cumprem mais a função que tinham lá atrás. Na audiência da reforma administrativa eu falei isso também. Tem 3 escritórios descentralizados da Fazenda, Rio, São Paulo, Distrito Federal, muito bem localizados, que poderiam render um recurso para o governo atravessar essa crise. Então tem outras medidas. Atacar a questão da Lei Candir. O Estado tem dinheiro a receber da Lei Candir, não pode desprezar isso. Foi uma luta que conseguiu vencer no Supremo Tribunal e encaminhou que o encontro de contas fosse feito pela Câmara. O governador tem que chamar os 53 deputados federais, os 3 senadores, dar a mão para os caras e os outros estados que têm perda, falar, nós precisamos resolver isso aqui. Qual que é o valor que Minas tem a receber? Primeira estimativa falava lá atrás 130 bilhões, que seja 40 bilhões, que seja qualquer valor. E não só a briga pelas perdas da Lei Candir, mas revogar a Lei Candir. Pode ser que a gente não tenha aqui um consenso se tem que revogar a Lei Candir de maneira geral, porque alguém vai me dizer, mas não vamos perder a competitividade da carne, do minério, tal, e de outros setores. Mas vamos discutir, por exemplo, o nióbio. Se Minas tem mais de 90% do nióbio que nós estamos falando disponível no mundo, nós temos total condição de dizer como que nós queremos vender esse nióbio, a qual preço, a qual custo. Então nós podemos ter pelo menos a revogação imediata da Lei Candir para a questão do nióbio, que estimativas dariam que a arrecadação pode gerar em torno de 2,5 bi ao ano. Debates que estarão quentes aqui na Assembleia ao longo desse ano. Muito obrigado por participar conosco aqui do Visão Parlamentar, deputado Cristiano. Eu que agradeço, estou à disposição. Debate importante. Eu conversei com o deputado Cristiano Silveira, do PT. Nosso assunto foram políticas para o desenvolvimento das pesquisas científicas no Estado. Obrigado também a você pela companhia. Esta e outras entrevistas estão disponíveis no portal da Assembleia na internet. E confira aqui na tela os horários de exibição na TV Assembleia. Até a próxima!